Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu cresci escutando meu pai cantar. Ele gosta muito de cantar. E ele é filho de uma italiana. Entre as músicas que ele gosta de cantar estão as árias das óperas italianas. E tem uma área que ele já me contou a história dela várias vezes, que é a ópera Turandot, a área Nessun Dorma, que vocês já ouviram por aí, certamente, né? E é uma história realmente interessante. A história do Turandot é o nome de uma princesa. Sempre tem uma princesa nas histórias, né? Uma princesa chinesa. Que ela não gostava muito daquela coisa de que meu pai vai decidir com quem que eu vou casar, vai me entregar para qualquer cara aí, por um motivo político. Então ela conseguiu arrancar do pai um certo acordo, que foi, olha, eu até me caso com o que você quiser, mas, assim, primeiro vamos fazer uma prova, um teste. Ele vai ter que responder a 3 enigmas meus. Ele vai ter que mostrar que ele é inteligente para poder se casar comigo. Se ele não conseguir, eu mato ele. Se ele conseguir, a gente se casa. E o pai topou esse pacto. E várias pessoas, de fato, né, pretendentes, viram, vou me casar com a princesa Turandot, uma princesa bonita, rica. O caso não era tanto independência, mas casamento ou morte, né, eram as opções que eram dadas, né, para aqueles pretendentes. E depois de muitos pretendentes decapitados, tinham perdido a cabeça pela princesinha, os coitados, né, chegou um chamado Calaf, que é o protagonista da história, que é também ele um príncipe, filho de um rei destronado, sem reino. Então, um príncipe, mas, né, só acompanhado pelo pai, já cego, e uma criada muito fiel chamada Liu. E eles veem então os enigmas, os 3 enigmas da princesa. Mas ele fala, não quero casar assim contigo, sei lá, por obrigação, contra a tua vontade. Então vou te dar outra chance de me matar, né? Você tem que fazer uma coisa muito simples, que é você descobrir o meu nome. Se você descobrir o meu nome até amanhã, você pode me matar. Aí, senão, você se casa comigo. A princesa toma aquela oportunidade, ela já estava ali pensando que estava em apuros. E então ela acorda todo mundo, daí vem a área que é Nessun Dorma, que ninguém durma. Porque todo mundo a noite inteira vai passar até que alguém descubra o nome, né, desse estrangeiro aqui, eu quero todo mundo correndo atrás. E inclusive uma hora aquele pessoal prendem lá a própria Liu, que era a criada do Calaf, torturam ela para falar o nome, mas ela é tão leal e que ela prefere morrer, e de fato acontece, ao invés de entregar o nome do seu príncipe. E já isso deixa a princesa um pouco impressionada, né? Porque ela funcionava sempre numa lógica muito da força, do poder. Ela só vai casar porque tem alguém por cima dela mais poderoso, que é o pai dela, que é o rei. A ele ela tem que obedecer, mas todo o resto ela manda e é obedecida, porque ela também é poderosa, né? A sua princesa. Então ela funcionava nessa lógica da força e do poder, e diante daquela criada, da atitude daquela criada, ela se depara com uma lógica diferente, né? Da lealdade, do amor, de querer abraçar o sofrimento por amor ao outro, por lealdade, né? E aquilo já impacta ela e ela continua naquela busca pelo nome, mas o fato é que não consegue. Já o dia vai nascendo e ela não descobriu qual que é o nome daquele estrangeiro. O próprio Calaf, então, finalmente vem, se encontra com ela, com o sol já nascendo, e ele mesmo revela o nome dele no ouvido dela. Olha, meu nome é Calaf. Aí vem um momento decisivo, então, da história,
que é quando reúne o pessoal, ela reúne, está diante do rei, e o rei faz a pergunta. O rei já sabia o nome verdadeiro, e pergunta, então, e aí, minha filha, você descobriu o nome do estrangeiro? Você vai matá-lo ou você vai casar com ele? E ela diz, eu descobri. E emocionada ela diz, o nome dele é Amor. E ele então se casa e viveram felizes para sempre, né? Os príncipes, né? Típico final de história, né? E no fundo ela escolhe. E essa história eu achei interessante porque, ainda que eu confesso que eu nunca assisti a ópera, mas enfim, alguma coisa a gente vai descobrindo, essas coisas são muito, né? Assim, cultura geral, a gente vai, né? E meu pai me contando. Mas me chamou a atenção o quão profundamente cristã é a história, né? A resolução da história, pelo menos. É muito cristã. Por mais que seja uma história que se passa na China, Calaf, seja um nome parece de origem árabe. Mas é uma história cristã porque não é a conquista pela força. Calaf não conquista pela força, que nem Hércules, pela espada como Aquiles, pela inteligência como Ulisses, pela coragem. Ele conquista pelo despojamento pessoal, pela entrega, por abraçar uma certa vulnerabilidade diante do outro, né? E se um braço forte pode obter prêmios, respeito, admiração, medo, é a entrega de si que conquista o que o Calaf queria conquistar, que é o coração, né? É isso que é capaz de conquistar os corações, o amor, os corações. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, vão conquistar a terra. E o grande paradigma dessa estratégia de Deus me parece que é essa festa que a gente vai celebrar daqui a poucos dias, que é o mistério do Natal, quando aquele Messias esperado, filho de Davi, libertador de Israel, que vem para conquistar todas as nações, entra em cena na cena da história como um bebê, né, indefeso, como a gente vê ele aqui nesse retábulo, nascendo numa noite fria, um casal pobre, numa gruta, num estábulo, na periferia do mundo, e ali está o que é mais importante, está o que é mais define. Tem uma dessas músicas tradicionais de Natal americana, né, no caso, que diz a primeira estrofe, O Little Town of Bethlehem. Quem cantava isso? Qual que é o cantor mais famoso da história? Esqueci o nome dele. Mas ele que cantava, sim, tem várias interpretações, né? O Little Town of Bethlehem, how still we see thee lie. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Né? Pequeno vilarejo, pequena cidadezinha de Belém, como vos te vejo tranquila e serena, as esperanças e os medos de todos os anos se encontram em ti nessa noite. Aquela cidadezinha pequena, poética, bonita assim, ele está contemplando ali Belém, aquele vilarejozinho ali de noite, as fumaças saindo ali das casas e algum pastor com as ovelhas e... Elvis Presley é o nome do... Do nada a memória funciona, né? Tem uma interpretação dele dessa música, O Little Town of Bethlehem, que ele canta com o jeito dele assim. Então você, o autor da música, está contemplando aquela cena pacífica, serena mas vê, não, isso aqui está o segredo da história, né? Está acontecendo aqui agora, né? Ontem, por acaso, lá em casa, um tema foi esse do novo prefeito de Nova York, com umas ideias diferentes, diz que vai congelar os aluguéis e o preço dos imóveis em Nova York. Então saiu esse tema, não? Manhattan é o metro quadrado mais caro do mundo hoje, é Manhattan, você morar em Manhattan. E também bem razoável, sei lá, um centro nevrálgico de decisões importantes para o mundo está ali, né? Talvez a cidade mais importante, onde as decisões acontecem, que mais influenciam as pessoas. Há 2000 anos, essa cidade possivelmente era Roma, uma cidade grande, como só depois foi ter 1 milhão de habitantes, que é o que tinha Roma na antiguidade. Só Londres, no século XIX, foi ter 1 milhão de habitantes. Um negócio aqui totalmente desproporcionado o tamanho dessa cidade, né? Talvez no Oriente teria também as suas cidades importantes. Eu conheço pouco, né, da história, sei lá, da China, do Oriente. Teria lá também as suas cidades. Mas nenhuma dessas cidades nasceu o Salvador do mundo. E sim, naquele vilarejo de Belém. Aquele que não vai buscar conquistar o mundo pela força da sua espada, mas sim vai querer conquistar os nossos corações pelo despojamento da sua entrega. É assim como ele vem.
para conquistar o mundo, para nos conquistar. Também numa homilia, Bento XVI conta uma outra história, um conto de Tolstói, também de um rei, que chama os sábios do seu reino e diz para eles que para eles explicarem para ele como é Deus. Ele quer ver a Deus, que mostrem para ele Deus. O rei exige isso daqueles sábios, né? E os sábios não conseguem satisfazer os seus desejos, mas está passando por ali um pastor que parece que tem as respostas, chamam ele e ele diz, não, rei, não dá, com esses teus olhos você nunca vai conseguir ver, você precisa de outros olhos para ver Deus. Os teus olhos não é possível enxergar Deus. Aquilo faz algum sentido para o rei, mas ele aceita, mas diz, bem, então, ao menos você não me mostra como ele age, o que ele faz. Será que isso você consegue? E o pastor diz, olha, eu acho que sim. Só que para isso você não precisa trocar dos olhos, mas vai precisar trocar de roupa. E trocar de roupa comigo. O rei vê aquela roupa de pastor, com cheiro de bichos e meio suada, né, meio suja. Hesita um pouco, mas ele fica, né, picado ali pela curiosidade e fala, bem, tudo bem, topa, né? Eles trocam de roupa e o pastor no final aponta para ele e fala, olha, o que Deus faz é isso, o que o senhor acabou de fazer. E está certa a resposta do pastor, né? De São Paulo, ele despojou-se de si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, aparecendo com forma humana, humilhou-se a si mesmo. É o que ele faz, ele se despoja da sua majestade, da glória da sua divindade e toma a nossa natureza, a nossa aparência, a nossa fraqueza. Natal, é isso, né, que a gente celebra no Natal, esse despojamento impressionante de Deus para nos puxar para si, para nos conquistar. Manso, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Uma entrevista, São José Maria dizia, não compreendo a violência. Não me parece apta nem para convencer, nem para vencer. O erro se vence com a oração, com a graça de Deus, com o estudo, nunca com a força, sempre com a caridade. Uma oração muito oportuna, nesse tempo de polarização, é uma frase nessa entrevista. Às vezes as pessoas tendem a ser um pouco, sei lá, violentas assim, né? Até por bons motivos, né? Porque eu estou defendendo a verdade, porque eu quero, né? E São José Maria não era adepto disso. Não me parece apto nem para vencer, nem para convencer. Às vezes você vence, mas não convence, né? Você dá um argumento lá que a pessoa fica sem tem que falar, mas fica com mais raiva ainda, menos convencida, porque você faltou com a caridade, porque por algum motivo desses, né? Por um excesso de violência. Não é assim, né? Que a gente conquista os corações. E um exemplo disso, uma pessoa que encarnou muito esse espírito dele, foi aquele que foi o primeiro membro do Opus Dei, que era inclusive colega de colégio de São José Maria. Por mais que ele nasceu na Argentina, tinha família espanhola, foi criado lá na Espanha, fez engenharia, mais ou menos se afastou depois, uma época lá de São José Maria, mas acabou entrando em contato outra vez, de uma forma um pouco assim, até quase milagrosa, e se identificou com aquela espiritualidade, aquela mensagem que São José Maria estava então começando a propor para as pessoas. Ele nasceu até no mesmo ano de São José Maria, mas morreu bem mais jovem, morreu com 41 anos. E morreu com certa fama de santidade. Tem o seu processo de canonização, né? De beatificação. E nele ficava muito patente justamente esse aspecto, né, da bondade e da mansidão no seu trabalho. Ele era engenheiro e trabalhava na empresa de ferrovias, de locomotivas da Espanha, na época. E naquela época que estava fervilhando, era justamente a véspera da Guerra Civil Espanhola, fervilhando na Europa como um todo e na Espanha em particular, as ideias marxistas, socialistas, comunistas, anarquistas. E aquilo trazia de quebra um grande ódio à fé, ao cristianismo, à igreja, que era, né, segundo o marxismo, uma fonte de opressão, de manipulação do povo, de aniquilação, a religião é o ópio do povo. No Brasil, sei lá, o comunismo ganhou uma cor um pouco diferente, né? Mas na Europa, na sua raiz, o marxismo é profundamente anticristão, anti-religião, contra a fé, né? E antes de estourar lá, ele trabalhava na Andaluzia, que é a região do sul da Espanha,
E era um clima pesado e começou a ter cada vez mais greves e os empregados enfrentando cada vez mais os patrões e os chefes, porque a gente está oprimido, a gente tem que fazer a revolução, tem que ganhar a nossa liberdade. Essas ideias assim estavam fervilhando naquela época e gerando um clima de muita violência, né? E aqueles empregados lá daquela companhia eram cada vez mais assim agressivos e violentos com todos os chefes, com todas as pessoas, menos com Isidoro. Porque Isidoro era muito bondoso com todos, atendia, acompanhava, explicava, resolvia os problemas, era tolerante com algum outro problema que alguém tinha. Era muito patente a bondade dele, aquilo conquistava as pessoas, né? Mas mesmo assim, é verdade, ele era um engenheiro e, portanto, era um dos chefes, e além do mais, era católico de missa diária, e aquilo, então, era muito contra a cartilha, digamos assim, né? Alguém dessa maneira é nosso inimigo, né? Para o princípio lá revolucionário, né? Ele acaba, assim, sofrendo uma série de injustiças, sua carreira é bastante travada, outros menos capacitados vão sendo promovidos, ele fica para trás. Começa a ter essas reuniões revolucionárias prévias à guerra, circula o nome dele até uma hora entre a lista dos possíveis assassinatos, né, que já tinham começado a acontecer, como parte das ações revolucionárias, né, começar uma espécie de terrorismo, e começaram a acontecer assassinatos em toda a Espanha. E aí o nome dele entra naquela lista, aquele é um engenheiro católico, avisam ele e tudo. Depois vem a guerra aberta propriamente, e mais ou menos os vermelhos, os comunistas, anarquistas, socialistas, dominam a parte sul da Espanha, a grosso modo, queimam lá os conventos, as igrejas, matam, depois da guerra se vê que morreu 1/3 dos padres do clero, entre sacerdotes e bispos, né? Então, 1/3, eles tinham só metade do país, mataram quase todo mundo daquela metade, né? Mataram 1/3, né? E bastava ter 1/3 no bolso, que te paravam na rua, te fuzilavam, uma imagem de Nossa Senhora, todas essas coisas eram... Ser católico era quase, né, uma sentença de morte, né? Ser sacerdote já era fonte de tortura e coisas terríveis que eles fizeram, né? Com os bispos e os sacerdotes, né? Coisas assim muito duras, né? E ele ficou o tempo inteiro lá em Madrid, dominada, né, pelos comunistas, e era uma peça-chave ali para ajudar várias pessoas. São José Maria também, quando estava lá, depois ele já atravessou para outra zona, se expondo a vários, passando muita fome, muitos perigos, mas sobreviveu, né, com a graça de Deus. E depois de passar todos esses horrores, ele voltou a trabalhar naquela companhia de ferrovias e voltou a ser a pessoa tão bondosa que ele sempre tinha sido com todos e que deixava as outras pessoas muito impressionadas, até inclusive como ele defendia até os comunistas, né? As pessoas que estavam lá, sei lá, sobreviveram à guerra e outros que não, esse cara é socialista, manda esse cara embora, esse cara, todos os horrores que eles fizeram com a gente, né? E Isidoro defendeu aquela pessoa, não, o cara está aí, deixa ele, né? E aquilo chamava muita atenção. Pela bondade dele, os empregados falavam coisas raras de se ouvir de um empregado com relação a um superior, né? Nunca tínhamos visto que nos tratassem com a delicadeza e atenção com que ele o fazia. Dom Isidoro é um santo. Não me estranharia se um dia a gente o visse elevado aos altares. Testemunhos assim, né, que se recolheram depois na sua causa de beatificação, né? Um santo, as pessoas tinham uma convicção, não, esse cara um dia vai ter a imagem dele, porque a bondade dele não é algo extraordinário, né? E é bonito ver como Isidoro, com a sua generosidade, conquistou aqueles corações a princípio bastante indispostos, quem sabe, com eles, né? Mais do que a ideologia, ele venceu as pessoas, ele conquistou os corações, né? Com a sua atitude, com a sua bondade. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Cristo conquistou o mundo não como o leão de Judá. Volta e meia eu tenho visto, pegando estrada, né, caminhões, não sei se vocês já viram que na parte tem o leão e Jesus, né, meio a face do leão, meio a face de Jesus. Legal, né, uma imagem assim, uau, Jesus poderoso, né, o leão de Judá. Mas assim, na verdade, ele não conquista com a espada, como Davi, mas com a mansidão do cordeiro, né, o cordeiro manso, levado ao matadouro, sem rebeldia, sem reclamar, sem violência. É assim que ele conquista, né? Pela mansidão. Estava falando do meu pai, esse fim de semana vou dar um pulo lá no Rio, vou estar por ocasião, né, do Natal com meus pais. E estava pensando, né, neles, e esses dias falando com a minha mãe, que deixou de trabalhar na tal ONG, naquela outra,
Enfim, então vendo esse processo de envelhecer, de um pouco fazer menos coisas, né? Que para mim é uma coisa meio engraçada. Sempre meus pais foram pessoas muito fortes, né? E agora eu vejo eles fazendo menos coisas, menos envelhecendo. E vejo eles, pensava, né? Transformados, assim, tão diferentes. No sentido de que eles estão bastante não defensivos, acho que seria essa a expressão. Eu estava tentando entender. Não defensivos. Quando recebe algum tratamento um pouco mais duro, uma palavra um pouco mais desaforada, a atitude deles sempre tem sido de não revidar. Não, coisas que alguém diria, não, peraí, como assim, né? Se você reage, se alguém te fala um negócio um pouco mais atravessado, é normal você... E, sei lá, fariam isso, mas agora menos, né? Menos. Várias situações concretas de família, um desgosto que teve ali, um desentendimento, a pessoa não gostou de tal coisa e teve uma atitude um pouco mais desaforada com ele, que até me deixou meio raivoso, pô, como assim, fala com meu pai dessa maneira? Mas a atitude dele foi, não, tranquilo, deixa quieto, né? E claramente não por medo, não por fraqueza. Tem pessoas que são assim, né? São muito mansas, humildes, né? Por fraqueza. Não, estou com medo, então não vou ficar aqui, me encolher para não... Não, mas eu vejo neles essa atitude, uma atitude consciente. Como quem diz, olha, não vale a pena, né? Brigar por isso, deixa quieto. Quem tem razão, não tem razão, se é justo, é injusto. Na verdade, isso não importa muito, não vale a pena. Interessante a atitude da pessoa mais velha, assim, mais sábia, né, no fundo, né? E como é lógico, como vocês podem imaginar, não é isso que tenha diminuído para nada a minha admiração pelos dois, né? Pelo contrário, me fez pensar, oxalá, eu também, né, saiba envelhecer dessa maneira, né? Não como o vovô rabugento, né, mas como o vovô bonzinho, eu quero ser o vovô bonzinho, né? Que aí, né, tá tranquilo lá, né, confortável, tá? Não aquele, chegou o vovô rabugento que só reclama de tudo e tudo tá errado e tudo é uma porcaria, né? Eu não quero ser assim, eu quero envelhecer dessa maneira. Com uma pessoa assim, não defensiva, que tá tudo bem, não vou brigar, sei lá, tem coisas mais importantes, né? Melhor, né? E o Natal é um bom período para a gente se exercitar nisso, não é verdade? Essa não violência, buscar ser mais misericordioso na nossa família, nas nossas amizades. Que bom propósito, assim, não querer carregar para o ano que começa, para o ano novo, rancores, mágoas, coisas mal resolvidas. Querer resolver isso daí. Esses dias é um período que as pessoas estão, me parece, naturalmente mais inspiradas para isso, né? Inspiradas talvez pelo bebê, no presépio, por uma atitude assim mais... chamados indultos do Natal, tem até lei no Brasil, né? Então, chegou o Natal, o presidente pode dar um indulto, liberou aí, tem uma atitude mais misericordiosa. É uma coisa típica desses dias. Que é bom, isso aqui é muito cristão, né? E é uma maneira muito boa de viver essa festa tão bonita. Mansidão, que é uma questão, sim, não de medo, não de fraqueza, mas de fortaleza, de saber amar de verdade. Estava pensando nisso, né, escutando esse livro Geração Ansiosa, e ele faz essa distinção, ele pega um conceito da psicologia e torna a coisa um pouco mais acessível. O conceito é esses dois modos, que é o sistema de inibição de comportamento e o sistema de ativação de comportamento. Behavior Inhibition System, Behavior Activation System. E ele descreve isso com palavras mais simples, ele fala, olha, a gente tem dois modos, o modo defensivo e o modo explorador. E fala, né, a criança pode estar no modo explorador, que ela está olhando e reparando, quando ela está tranquila, segura, né? Ou quando ela sente, e não só a criança, quando ela sente que está numa situação de perigo, de risco, então ela não está no modo explorador, ela está no modo defensivo, ela está sobrevivendo. E é cansativo você ficar no modo defensivo. E as pessoas que tendem a ativar muito facilmente, tem bichos que estão sempre muito mais no modo defensivo, um coelho, sei lá, né? Alguém que tem que fugir de predador, um cachorro, sei lá, né? Numa cidade grande, um gato que já apanhou muito, então o cara está no modo ali. Agora você chega numa ilha onde não tem predadores, tem um bichinho lá que nunca enfrentou um predador, ele é super tranquilo, chega nas pessoas e não... Ele está no modo explorador, né? Ele não conhece o modo defensivo, porque ele não tem riscos e ameaças, né? E se você fica, e é o que a tese dele é isso, as pessoas hoje tendem a estar mais no modo defensivo, porque elas estão despreparadas para enfrentar a vida, porque elas cresceram muito hiperprotegidas, né? Então elas não desenvolveram mecanismos de segurança e de defesa.
Então elas estão sempre, chegam na universidade super aflita, a 1000 riscos, né? E é claro que você viver assim é muito cansativo. E se dá essa espécie de paradoxo que uma pessoa muito frágil acaba sofrendo muito por aquilo, né? E por isso acaba sendo também, de certa forma, mais agressiva, né? Alguém que facilmente se sente ameaçado, oprimido, vitimizado, aquele sofrimento, uma hora a pessoa não aguenta, né? E ela, vou revidar, vou fazer uma coisa, vou reagir, ela explode, né? Se ela, qualquer coisa ela se sente assim, então uma hora a violência brota dentro dela, né? E se dá esse paradoxo, né? Que muitas vezes a violência nasce não da força, mas do medo, da fraqueza, né? Porque a pessoa não é forte, então ela explode por qualquer coisa, grita com os pais, né? Porque, sei lá, né? Em geral com os mais frágeis, né? Com as pessoas que não vão revidar, né? Então nos faz pensar, se Jesus é o Cordeiro, nos salva sendo o Cordeiro, é porque ele antes é o leão de Judá, né? A mansidão do Senhor não é a mansidão da fraqueza, mas a da força controlada. E esse é o exemplo para nós. Acho que é interessante ver, esses dias estava fazendo a minha oração sobre o começo da última ceia, o lava-pés, a introdução ao lava-pés, que diz assim o Evangelho de São João, aquela introdução solene, né, no capítulo 13 do Evangelho de São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas de Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que tinha de junto de Deus saíra e para junto a Deus voltava, Jesus se levantou, tomou o manto, tomou uma toalha, amarrou a cintura. Então começa a narrativa da operação lá, de lavar os pés, que é um gesto, como a gente sabe, muito significativo. Os discípulos estavam obrigados a uma série de tarefas para o seu mestre. Preparar comida, fazer não sei o quê. Mas lavar os pés, não. Era uma tarefa que se considerava muito baixa, muito nojenta. Então, um criado fazia isso, um escravo, mas não um discípulo, não um aluno. Era uma coisa baixa demais para um aluno ter que fazer. E é isso que Jesus faz mesmo de Judas, né? Acabou de falar aqui, Judas estava lá. Já ia entregar. Depois só que ele vai sair da ceia. Também de Pedro, que traz Jesus. Jesus pega lá a bacia e lava lá os pés, né, de Judas, que ia entregar ele com um beijo poucos momentos depois. Serve aqueles todos. E é interessante, né, esse versículo, sobretudo foi nisso que eu meditei. Sabendo que do Pai tinha posto tudo em suas mãos, ele sabia. Ele faz aquilo a partir dessa consciência. Que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que junto de Deus saíra e para Deus voltava. Ele sabia que ele fazia aquilo pelo Pai, né? Por Deus. E ele fazia aquilo ia levar para Deus, e quando matassem, ele ia voltar para o céu, para Deus. Ele fez tudo a partir dessa consciência de que ele veio do alto, então ele pode se abaixar, se ajoelhar diante de Judas e dos outros apóstolos, dos seus discípulos, e ir lavar os pés, né? Mas a consciência que ele vem do alto, ele serve, ele se faz pequeno para servir. São José Maria, um dos conselhos que ele dava com mais frequência é isso, né? Você fundamentar a vida espiritual na consciência da filiação divina. Uma consciência muito clara de que Deus é meu Pai. E eu tenho que fazer as coisas a partir daí, sabendo que venho do Pai, e que para o Pai eu vou, que eu faço as coisas por Ele, que Ele entrega as coisas na minha mão. Só assim é que eu vou ser forte, porque eu estou nas mãos do Pai, e sendo forte eu vou poder ser realmente manso, não fraco, mas virtuoso, né? A virtude da mansidão. Se eu faço as coisas a partir da consciência desse bom complexo de superioridade de quem se sabe filho de Deus, de quem sabe que tem uma origem mais nobre das origens e mais elevado dos destinos também, que do Pai viemos e ao Pai vamos. Até fiz uma pesquisa sobre o nome Khalaf da Turandot e parece que tem de origem árabe e significa isso, né? Sucessor, descendente, aquele que vem depois, aquele que sucede, né? Então, até nisso é interessante como tem a ver com uma imagem de Cristo, né? Porque ele é o herdeiro, é o Filho. Jesus é o Filho na Santíssima Trindade, ele é a pessoa do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Filho, ele é o herdeiro. E por isso também é um exemplo para nós, né? Assim como Khalaf faz na história, que se vulneriza, que se entrega, que não impõe, mas conquista pela sua entrega.
como faz Jesus, assim também nós devemos fazer, nós que somos também filhos de Deus no Filho, né? Filho de Deus em Cristo. Conquistar o mundo para Deus não pela violência, mas pelo sacrifício que a gente vai abraçar por amor. Semana passada a gente celebrou Nossa Senhora de Guadalupe e pensamos, né, nos 3 pastorzinhos de Fátima, no Juan Diego, esse vidente de Guadalupe, Santa Bernadette de Lourdes. Fica muito claro como Nossa Senhora tem um certo padrão. Ela escolhe, né, os seus videntes sempre os mais simples, os mais frágeis. Santa Bernadette era baixinha por subnutrição, não tinha comida o suficiente, né? Morava lá, o pai alugou um espaço numa antiga prisão insalubre, era uma pobreza assim extrema, né? E bem, também Juan Diego, lá um índiozinho, as 3 criancinhas de Fátima, super pequenas, né? Nossa Senhora escolhe os pequenos, como ela mesma, né? A gente pode imaginar, se viu escolhida assim por Deus, pela sua pequenez, olhou para a humildade da sua serva e fez em mim coisas grandes. Então, vamos terminar pedindo a ela que nos ajude também nesse Natal, quem sabe abraçar esse novo despojamento, que nos abra com mais eficácia a ação de Deus na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.